Oh, glória! Louvado seja Ti, Pai. O Senhor é maravilhoso, Rei da glória. Hoje nós vamos falar da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, do 11 em diante, né? Vamos começar do 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos lá no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para me fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui é Paulo, né, escrevendo uma carta para em Éfeso, igreja de Éfeso, né, para eles se fortalecer com a armadura de Deus. Então, a armadura de Deus, ela é espiritual na nossa vida. Nos tempos antigos, a armadura, ela era feita de couro, né? No tempo lá de Josué, né? Quando ele lutava contra o povo lá, eles tinham o escudo, mas eles tinham a armadura que era feita, né, de couro. E cada um, ela tem a sua armadura. Que nem a minha armadura não vai servir em você. É como lá, como Davi foi levar o almoço para os seus irmãos, né, lá em Samuel, eu não sei se é 1º ou 2º Samuel, que Golias estava debochando do Deus vivo, né? Aí ele confrontou a Golias. E o rei Saul deu a armadura dele para que ele vestisse a armadura. Só que a armadura de Saul era pesada para Davi. Ele não conseguia andar com ela, né? Ele não conseguia, porque não era dele. A armadura era de outro. E quando a gente carrega a armadura de outra pessoa, espiritualmente falando, não nos cabe, porque não é nossa. Não é nossa a armadura. Cada um tem que se revestir da sua armadura, não da armadura do outro, contando com a armadura do próximo, né? Contando com que a armadura do próximo seja melhor que a sua. Não, o que é do próximo não cabe em você. A promessa que Deus tem para o próximo não é a mesma que Deus tem para você. Vocês estão me entendendo?
Não cabe em você. Aquilo que Deus tem para outro não é o que Deus tem para você. Assim é a armadura de Deus, a nossa armadura espiritual. Cada um tem a sua. Então, o capacete da salvação, ela é para proteger a nossa mente, né? Contra os dardos inflamados do maligno. Porque cada um de nós sabe aonde o que nos dá medo. Às vezes a mesma coisa que me assombra, não assombra no próximo, né? O mesmo, às vezes o ataque do inimigo que eu tenho na minha mente não é mesmo o ataque que o outro tem na mente dele. Por isso que a nossa armadura não é igual. Nós usamos a armadura que caiba em nós, para que ela nos blinde, porque Deus fez ela perfeita para cada um de nós. Então, o capacete da salvação, ele serve para proteger a nossa mente, né? Ele protege a nossa mente dos dardos inflamados do maligno. Ele protege a nossa mente para que não haja brecha para o inimigo vir e assoprar lembranças ruins, lembranças que nos causam dor na nossa mente. Por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, que Ele é o capacete que nos dá salvação na mente. A couraça da justiça, né? Apesar dela vir do couro, a nossa couraça, ela foi feita com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele é a couraça que reveste o nosso corpo. Aqui, as nossas emoções, o nosso coração. O nosso coração. A couraça, ela protege o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A couraça da justiça é feita para isso. Então, a couraça da justiça, na guerra, ela é feita para proteger a parte, né, da frente do soldado, para não atacar os órgãos vitais, né, naquele tempo, que hoje a tecnologia está muito avançada nos tempos de hoje. Então, a nossa couraça ainda existe, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Quando ele morreu na cruz por nós, ele nos revestiu com sangue. Nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é a nossa couraça, é o que protege as nossas emoções, né, o nosso coração. Agora vamos lá. O calçado da preparação do Evangelho da Paz. O calçado o Evangelho, tá falando da palavra, né? É nós lermos a palavra, é nós conhecermos a palavra, né? É nós nos revestirmos da palavra, porque a palavra, ela é a verdade, a única e verdadeira que tem é a palavra de Deus, a única e verdadeira que nos leva ao Pai, é Jesus Cristo, que é o Verbo vivo.
Então a palavra de Deus, né, o calçado do evangelho, as sandálias do evangelho é a palavra. Nós não devemos andar descalços. Quer dizer, nós não devemos andar sem conhecimento da palavra, né? Não é não é você sair arrancando folha da Bíblia ou ficar colocar frases da Bíblia. Não, é você viver a palavra, que é a verdade, que é o verbo vivo, né? As sandálias do evangelho, que é a palavra que nos traz a paz, nos dá a paz. A palavra de Deus, ela nos dá a paz. Nós temos que nos preparar nela, né? Estudar a palavra. Nós temos que estudar a palavra para que nós possamos estar firmes na rocha, para que as nossas sandálias estejam firmes na rocha. O calçado da preparação do evangelho. O escudo da fé. O escudo da fé é aquele que o soldado leva no braço, né? No braço esquerdo aqui. Que o direito ele usa para lutar. O escudo da fé, ele nos protege dos dardos do inimigo que vem contra a nossa vida. Que ao invés de ele nos atingir, ele vai atingir o escudo. É como um intercessor. O intercessor se ponha como escudo entre a pessoa que ela está orando, né? Ela é o escudo daquela pessoa. Então os dardos inflamados do maligno não vai atingir a pessoa que nós intercessores estamos orando pela vida dela, mas vai nos atingir, porque nós somos o escudo deles. O intercessor é o escudo da pessoa que nós estamos intercedendo. Então os dardos do maligno vêm sobre nós, porque nós somos o escudo. Nós é que, né, oramos, estamos orando, pagando o preço pela vida de outra pessoa. É o intercessor, né, para que os dardos do maligno não atinjam a pessoa. Então, o escudo ele vem para apagar os dardos do maligno na nossa vida. Quando o maligno nos envia uma seta de cansaço e desânimo, nós temos que levantar o escudo da fé, né? O escudo da fé. Lá como diz em Apocalipse 20:10, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. A espada do Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é fogo. Fogo. O fogo do Espírito. E o Espírito Santo é um fogo que corta todo o inimigo, toda a lança do inimigo sobre a nossa vida. Ele lança fora todo o medo. Todo o medo. Por isso que nós temos que saber ouvir e discernir a voz do Espírito Santo de Deus, né?
cinturão da verdade. A cinta, ela é usada, né, para que a calça não caia. E o cinturão da verdade é usado para que a armadura de Deus esteja segura no nosso corpo, para que a armadura de Deus não caia. O que é o cinturão da verdade? É você falar a verdade. A verdade é que nos liberta. A verdade é quem nos liberta de tudo. Com a verdade, nós somos filhos de Deus. A mentira, os filhos da mentira, nada mais é os filhos do diabo, né? Porque o pai da mentira nada mais é do que Satanás. Então, o que mente é filho do diabo. A palavra mesmo diz isso. Então, a verdade nós praticando a verdade, nos revestindo com a armadura de Deus, com todos esses itens, né? Nós vamos enfrentar o inimigo com autoridade. O inimigo não vai ter legalidade sobre a nossa vida. Ele não vai ter brechas. Porque se nós dermos uma brecha para o inimigo, se a nossa armadura ela tiver um dardo inflamado maligno vier e fizer uma aberturinha na nossa armadura, o dardo inflamado do maligno entra ali, sobre aquela abertura mínima possível, e ali ele já faz estrago na nossa vida. Ali ele entra para arrebentar com a vida, com a nossa vida, porque ele não tem dó nem piedade. O inimigo não tem dó nem piedade daqueles que são filhos de Deus, porque ele vem e faz um estrago. Aí ele tem legalidade. Aí ele tem legalidade para entrar na nossa mente, para entrar no nosso corpo com doenças, né? Com mentiras na nossa mente, deixar a nossa mente cansada, nos dar cansaço, fazer com que nós esqueçamos de orar, cansar na hora de orar, cansar na hora de ler a palavra. Ele nos cega com uma pequena brecha na nossa armadura. Por isso que eu falo, a minha armadura é só minha. Porque eu sei e Deus sabe as minhas fraquezas. Então eu me revisto com a minha armadura, que é a mesma de cada um de vocês, que está na palavra, mas é aquela que cabe a mim. Que o inimigo sabe aonde me atingir e aonde te atingir. Por isso que a armadura de cada um não serve em outro. Assim como a armadura de Saul não coube em Davi, porque era pesada, era grande. E Davi foi mais ousado. Ele teve a armadura, a melhor armadura, que foi Deus. Que ele falou: quem é esse incircunciso que blasfema do Deus vivo? Ainda hoje, né? Mais ou menos assim, ele tiraria a vida e daria a cabeça dele
derrubaria ele. E ele não foi com a armadura de Saul, porque não coube nele. Ele foi com a melhor armadura que nós temos, a armadura de Deus. Ele foi com a armadura do Deus vivo. Pelo nome do Deus vivo, ele derrotou a Golias, o gigante, o temido filisteu, que todo o exército de Saul estava temendo. E Davi não temeu, porque ele se vestiu da melhor armadura, que foi Deus. A armadura de Deus. Deus lhe deu ousadia. Deus foi à frente. Deus esteve à frente de Davi. Porque se fosse pela força de Davi, ele não derrotava Golias. Mas ele foi no nome do Deus vivo. Que ele lançou aquela pedra com a sua funda que atingiu a testa de Golias. E onde Golias caiu, morto. Né? Então, ele se revestiu daquela armadura. E a espada do Espírito nas mãos de Davi, simbolicamente, foi aquela funda e aquela pedra. Simbolicamente. Uma comparação. Que é onde derrubou a Golias, morto. Foi a espada do Espírito. Vocês estão vendo como é nós andarmos na verdade, com o cinturão da verdade? Vocês estão vendo como a armadura física, que a armadura de Saul era a armadura física. Essa armadura não nos cabe. Porque essa armadura é feita no tamanho de cada um. Por isso que ela não nos cabe. Mas a armadura de Deus, ela é feita no tamanho certo para cada um de nós. A armadura, Davi se revestiu da armadura de Deus naquele momento, né? Ele se revestiu de Deus, do Deus vivo. Ele colocou Deus à frente. E é o que nós devemos fazer, colocar Deus à frente. Deus à frente. Quando o inimigo se levanta contra nós e usarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso aqui é espada viva, é espada de fogo. É a espada do Espírito. Simbolicamente, ali Davi usou a funda e aquela pedra, simbolicamente comparada, uma comparação que é com a espada que colocou Golias por terra, colocou o inimigo por terra. Por mais gigante que possa ser o inimigo nas nossas vidas,
A espada do Espírito derruba ele por terra. Ele cai por terra. Se nos revestirmos com a armadura de Deus, o inimigo pode ser o maior que for. Mas Deus é muito maior do que o inimigo que nos assola. Nós não devemos colocar o inimigo maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é muito maior do que o inimigo que luta pelas nossas vidas. Porque Deus, ele já usou o seu filho, ele já entregou o seu filho para morrer na cruz, para nos revestir, para nos lavar com seu sangue, para nos tirar da maldição da lei e nos trazer para o tempo da graça. Então, todos os dias nós temos que nos revestir da armadura de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito e o cinturão da verdade, para que nós possamos resistir no dia de hoje. Resistir às lutas do dia. Resistir às adversidades do dia a dia. Resistir aos ataques do inimigo, porque todo dia, todo minuto, todo segundo, o inimigo lança dardos inflamados sobre a nossa vida. Por isso que todos os dias nós temos que nos levantar e nos revestirmos com a couraça da justiça, com a armadura do Senhor, que é o que nos protege. É o que nos protege e nos leva para guerrear. A armadura nos protege e nós devemos guerrear contra o inimigo das nossas vidas, contra o inimigo das nossas almas. Que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes celestiais do mal, da maldade. E no mundo de hoje o que está acontecendo? Está acontecendo isso. O inimigo, ele tem afrontado, usado pessoas para afrontar o nosso Deus, afrontar o nosso Deus vivo. Nós temos que ser como Davi foi, ousado, nos vestir com a armadura de Deus e sermos ousados para entrar nessa guerra e derrubar o incircunciso que se levanta contra o Deus vivo. E quem pode fazer isso? Somos nós, os escolhidos de Deus, os filhos de Deus, os cristãos, os verdadeiros cristãos, aqueles que são obedientes à palavra, que são revestidos, estão mudando o evangelho de Deus, estão mudando aquilo que é mais precioso que o Senhor nos deixou pelos seus profetas, que é a palavra. Estão invertendo a palavra de Deus, estão invertendo os valores que Deus nos ensina na palavra. Por isso que nós nos revestimos com a armadura de Deus, para poder guerrearmos contra as astutas ciladas do diabo. Que está acontecendo nesse mundo afora? Que está acontecendo? E o povo tem se acordado.
O povo tem abrido os olhos. O povo de Deus tem abrido os olhos. O Deus vivo tem aberto os olhos do seu povo. E eu creio que Deus já está trabalhando nessa terra. Eu creio que Deus está aqui. O mover de Deus já está agindo. Eu creio. Ninguém se levanta contra o Deus Altíssimo. Saul desobedeceu a Deus, se levantou contra Deus. O que aconteceu? Deus tirou o espírito de Saul. Saul foi atormentado pelo inimigo. O povo há muito tempo estava com seus olhos fechados, com seus ouvidos lacrados, os ouvidos espirituais. Mas hoje o povo abriu seus ouvidos e abriu seus olhos espirituais e estão vendo que a verdade está sendo distorcida. Está sendo distorcida nesse mundo, no nosso país. A verdade está sendo distorcida. O injusto está sendo justo e o justo está sendo injusto. A justiça de Deus está na terra. Nossa, até me arrepia. A justiça de Deus está na terra. Segue lá a pastora Valdirene Moreira. Uma serva de Deus. Segue ela lá. Ela fala a verdade. E nós não devemos temer também de falar a verdade. Porque a verdade nos liberta. A justiça de Deus já está agindo na terra. Logo, o fio da espada de Deus vai atingir os filhos, vai atingir os filisteus que se levantou contra o Deus vivo, que blasfemou contra o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Ninguém zomba de Deus e sai impune. Deus vai dando a corda, sabe? Vai dando corda. Quando ele vai puxando, cai tudo. Ninguém zomba do nosso Deus e sai impune. Aqueles filisteus que zombaram de Deus não vão sair impune, porque Deus já está na terra. Oh, glória! Deus já está agindo aqui na terra. E muitos falsos pastores que só aparecem para profetizar coisa ruim, ao invés de orar, pedir para o povo orar, para que Deus nos liberte, para que Deus nos tire dessa soberania espiritual da maldade. Não, eles estão mancomunados com a maldade. Muitas igrejas estão mancomunados, estão de braços dados com a maldade.
Ninguém zomba do Deus Altíssimo. O Senhor permitiu, até hoje, zombarem dele, zombarem do seu filho. Mas agora Deus nos diz: basta, basta. E quando Deus fala basta, não tem mais jeito. Espere e verás. Oh, glória, louvado seja a ti, Pai. Que o Senhor esteja conosco nesse dia. Que o Senhor abençoe a nossa sexta-feira, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso Brasil. Que o Senhor esteja cercando o nosso capitão, Pai, com os anjos do Senhor. Que o Senhor esteja usando mesmo, Senhor, o presidente dos Estados Unidos para nos libertar da mão da ditadura. Porque o Senhor vai à frente, Pai. O Senhor vai à frente, mas o Senhor usa o homem. Louvado seja a ti, Pai. Que toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a ti. A palavra diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Louvado seja. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas neste dia, Pai. Abra os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Que nós possamos nos revestir a cada dia com a armadura do Senhor, Pai. Para que nós possamos ter ousadia. Para que nós possamos ter coragem, Senhor, de enfrentar os filisteus das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Pois não há filisteu nenhum que o Senhor não derrube, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja a ti. Cobre-nos, Senhor, com o sangue de Cristo neste dia, porque o Senhor é Deus. Ô glória! Fiquem na paz do Senhor, que todos tenham um almoço abençoadíssimo, que nunca venha nos faltar o pão de cada dia, e nem o pão físico, nem o pão espiritual, que é Cristo Jesus. Louvado seja